Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer-lhe uma mensagem. A nossa mensagem de hoje, como de costume, é uma breve mensagem, tem por tema: por que Deus não pode mentir? Está na epístola de Tito, epístola pastoral do apóstolo Paulo, no capítulo 1, e no versículo 2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então a palavra de Deus está nos falando sobre a vida eterna. A vida eterna só através de Jesus. Porque a vida eterna é o próprio Senhor Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Então, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que Deus nos deu esta esperança da vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e, na verdade, confessa Jesus como Salvador, como Senhor, essa pessoa, ela realmente recebe a vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A promessa da salvação. Deus enviaria o seu Filho ao mundo. Por isso que está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade, que deu o seu Filho único, nem vendeu nem emprestou, para que todo aquele que nele crê não morra perdido, não vá para o inferno. O inferno não é uma ficção, o inferno é real. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Mas está escrito que Deus não pode mentir. E aí, a primeira razão pela qual Deus não pode mentir, porque Ele é a própria verdade. São Paulo diz na Epístola aos Romanos: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é a própria verdade. Portanto, Ele não pode mentir, porque Ele é a verdade, e a verdade não mente. Glória a Deus. A segunda razão, porque Deus não pode mentir, porque Ele é imutável. Tiago diz em sua epístola que em Deus não há sombra de variação. Deus é imutável. Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não é verdadeiro, ou não foi verdadeiro, ou seja, Ele foi verdadeiro no século XX, e no século XXI ele deixa de ser verdadeiro por alguma mudança? Não. Deus é verdadeiro de geração a geração. Deus é verdadeiro de século a século. Deus é verdadeiro de semana a semana, de mês a mês. Deus é verdadeiro. Portanto, o Senhor diz: eu sou o Senhor que não mudo. Deus é imutável. Ele não muda. Portanto, é impossível que Deus minta. É impossível porque Ele é a própria verdade. É impossível porque a imutabilidade está em Deus. Ele não muda. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque Deus não pode mentir. Em terceiro lugar, Deus não pode mentir porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Está muito ligado à questão da imutabilidade. A Bíblia diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então Deus não pode mentir porque Ele é santo. A natureza santa de Deus é antagônica à mentira. Deus é santo. Ele não pode negar a sua natureza santa. Deus é santo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no primeiro dia da semana, domingo. Deus é santo.
de eternidade a eternidade. Então, a natureza de Deus é uma natureza eterna e santa. Então, em primeiro lugar, porque Deus não pode mentir, porque Ele é a própria verdade. Em segundo lugar, porque Ele é imutável, Ele não muda. E em terceiro lugar, porque a natureza eterna de Deus, Ele é o eterno, Ele é santo. E, portanto, de eternidade a eternidade, Deus é santo. E que você possa, meu amigo, minha amiga, descansar. Porque no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, é o quarto livro do Pentateuco, na versão da Septuaginta grega, e na Torá, no hebraico, Bereshit, é o Gênesis. Mas em Números, que também faz parte da Torá, mesmo com outro nome, está escrito que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Ou seja, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nem, muitas vezes o pai mente e o filho mente. E às vezes acontece o seguinte, dependendo da idade do filho, já teve caso que aconteceu de alguém chamar o pai do lado de fora e o pai dizer, meu filho, diga que eu não estou. Aí de repente a criança, dependendo da idade mental ou cronológica, e na criança muitas vezes sem a própria maldade do homem adulto, diz, meu pai disse para mim agora que ele não está. Olha só, que coisa terrível. E alguns ainda dizem assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Olha só, que mau exemplo. Mas o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é imutável e Ele é a própria verdade. Deus abençoe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dê a sua opinião e que Deus vos abençoe. Amém?